Mais uma prova de Excel que caiu numa entrevista de emprego. E desta vez, uma prova com várias questões. E será que você consegue resolver cada uma delas? Então aproveita, clica na descrição do vídeo, baixa essa planilha de forma 100% gratuita. E assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. Porque passo a passo vamos resolver cada uma dessas questõezinhas, dessas 6 questões que caíram nessa entrevista de emprego, nessa prova de Excel, nesse teste de Excel. Eu acredito que é um teste intermediário, tá bom? Porque tem questões um pouco fáceis e outras que já são um pouquinho mais avançadas, que envolvem bastante coisa interessante, como análise de dados, tabela, fórmulas, tabela dinâmica, formatação condicional. Tá um teste realmente bem completo. Vamos começar então lendo as instruções. Você terá até 60 minutos para realizar essa prova. Vou tentar fazer antes que isso. Enfim, você está assistindo o vídeo, você já vai ver o tempo que o vídeo tem. Duração. Durante a realização da prova, utilize somente as 5 abas disponíveis nessa planilha. Questões, base de dados, base extra, análise e relação gerencial, relatório gerencial. Não crie novas abas na planilha. Leia atentamente, se você não souber, pule para a próxima, etc. Depois é legal você ler com calma essas instruções. Eu já li, tá bom? Por isso que eu estou indo mais rápido. Agora vamos lá, passo a passo, com calma, resolver a primeira questão. Entender o que está sendo pedido e resolver juntos. Questão 1. Cálculos da base de vendas. Na aba Base de Dados, crie as seguintes colunas. Então, vamos lá. Base de dados. Aba Base de Dados. O que é isso? Aqui no rodapé do Excel temos várias abas. Questões, base de dados, base extra, análises e relatório gerencial. Todas as abas que temos. A aba que a questão 1 está falando é essa daqui, ó, base de dados. O que a gente tem nessa aba Base de Dados? Tem uma tabelona bem grande, que me parece ser uma tabelona de vendas. Com data, número do pedido, vendedor. Ah, mas professor, não vou trabalhar na área de vendas. Tem nada a ver com o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar em outra área. Não tem problema, pessoal. Mesmo que você trabalhe na área de compra, logística, recursos humanos, manutenção, engenharia, etc. Saber resolver um teste de Excel envolve vários conhecimentos que podem te ajudar independente da área que você atua. Porque saber fazer tabela dinâmica é algo importante num todo, no geral, para diversas áreas que você trabalha, não necessariamente só vendas. Saber pintar a célula automaticamente, que é a formatação condicional, também é importante. Fazer fórmula e assim vai. Vendedor, depois temos aqui região, cidade, cliente, segmento, quantidade, venda, desconto, meta, status. Ou seja, basicamente é uma planilha, um relatório que mostra várias vendas que aconteceram, várias transações. Então já entendi o que se refere a essa base de dados. E aí está pedindo a primeira coisa, para fazer a seguinte coluna. Valor total. Está pedindo para calcular o valor total. Calcule o valor total de cada venda considerando quantidade vezes o valor unitário. Beleza, então a gente tem que fazer esse primeiro cálculo, valor total. Porque realmente eu olhei aqui a base de dados e não tem. Dá uma olhada aí na sua base de dados. Não tem nada relacionado a valor total. Então é isso, a gente tem que fazer esse valor total. Para isso, como é que a gente adiciona essa coluna nova aqui na tabela? A questão não falou aonde que tem que colocar a coluna nova. Se vai colocar aqui à esquerda, aqui ao meio ou aqui à direita. Então eu entendo que estamos livres para poder colocar aonde faz sentido. Se você quiser, dá para adicionar lá no final. Ou se você quiser, dá para colocar logo aqui, ó, do lado do valor unitário. Eu acho que faz sentido colocar logo ao lado do valor unitário. Então vou clicar aqui nessa coluna K, seleciono, clico na letra, botão direito do mouse e então eu venho aqui, ó, inserir. Porque dessa forma o Excel vai criar para mim uma coluna nova dentro da tabela. Tudo bonitinho, tudo certinho, sem bagunçar nada. Inclusive a gente vê que o layout foi mantido. Já tem aqui a nova coluna com todo o layout bonitinho. E o que é para calcular aqui? O valor total. Então não é coluna 1, é o quê? Valor total. Enter. E como é que é a fórmula, hein? Valor total vai ser a quantidade vezes o valor unitário. Para isso a gente pode usar no Excel uma fórmula bem simples, igual. Sempre é bom começar com o sinal de igual para o Excel entender que é uma fórmula que você está fazendo. Até porque se fosse de outra maneira não ia dar certo, né? Então igual. É muito importante. Igual. Seleciona aqui a quantidade vezes, asterisco, o valor unitário. Você está vendo que apareceu uma coisa diferente? Ao invés do Excel mostrar o nome da célula, exemplo, ao invés dele mostrar a célula I2, e aqui do valor unitário ele mostrar o J2, ele acabou mostrando o nome da coluna, quantidade e valor unitário. Por que isso acontece? Porque aqui estamos trabalhando, pessoal, com uma tabela. E a tabela ela acaba não usando a referência do nome da célula. Exemplo, essa célula aqui ela não vai ser a célula C5. E sim, ela vai ser vendedor. Por quê? Porque está na coluna vendedor. É justamente por isso que muda um pouquinho. Mas está tudo certo, é isso mesmo. Esse é o funcionamento do Excel. Então não se assuste quando você vê essa escrita aqui um pouco diferente, ao invés do nome da célula. Vou dar um Enter.
E, opa, olha só, já calculou aqui para mim automaticamente o valor total. Agora, a partir da quantidade e do valor unitário, eu já tenho aqui o valor total. Então, a gente conseguiu resolver a primeira parte aqui do teste, né? Já está certo, ó, o valor total. E agora, a próxima parte, resultado da meta. Classifique, e olha, aqui já saltou um pouco em dificuldade, hein? Classifique cada venda como meta atingida, quando o valor total for maior que a meta, ou igual, e abaixo da meta, quando o valor total for menor que a meta. Então, basicamente, a gente tem que comparar o valor total e a meta, para ver se a meta foi atingida ou não. E aqui, vamos ver se ele citou alguma coisa de criar uma coluna nova. Ele fala aqui em cima, né? Crie as seguintes colunas. O valor total já foi, agora resultado da meta. Beleza, vamos lá. Resultado da meta dá para colocar em qualquer lugar também, né? Talvez aqui do lado ou aqui no final. Bom, vou colocar aqui do lado, eu acho que faz sentido. Clica na coluna N, botão direito, inserir. E o nome dessa coluna, você lembra qual que é? Resultado da meta. Enter. Ficou um pouco pequeno, não está dando para ler, então na divisão de uma coluna com a outra eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita. Sim, pessoal, está ficando uma tabela grande, mas não tem problema, é isso que é para a gente fazer. E outra, no dia a dia, na prática, dentro ali das atividades do nosso dia a dia, realmente acontece de ter tabela, relatório bem grande, com um monte de coluna, mas isso é normal. E precisamos calcular aqui esse resultado da meta agora. Ele falou que é só utilizar a relação da meta com o valor total. E então retornar se atingiu a meta, ou não atingiu a meta. Para isso, pessoal, eu poderia escrever de forma manual, você concorda? Exemplo. 16.000 é maior do que 14, então sim, atingiu a meta. Ok, sim. E se for 4.200 é menor do que 4.800, então é não atingiu. Mas imagina o trabalhão que ia dar para eu preencher todas essas linhas que eu tenho na minha tabela. Eu ia com certeza ficar aqui mais do que 60 minutos para fazer todo esse teste. Então tem uma fórmula bem legal aqui no Excel. SE, C, SI. Um monte de gente fala de várias maneiras diferentes. Eu falo C, fórmula C, que nos ajuda a automatizar tarefas. C. Se o valor total for maior do que a meta, então atingiu a meta. Se o valor total for menor do que a meta, então está abaixo. É realmente a palavrinha C que a gente usa no nosso dia a dia. Se acontecer tal coisa, faça isso e assim vai. É uma ótima fórmula. Para usar, é só a gente fazer igual, novamente sempre uso igual, SE. E então podemos clicar duas vezes na fórmula SE. Tá vendo que apareceu uma lista de fórmulas? Quando eu falo para clicar duas vezes, é realmente você pegar a fórmula que você precisa e com o mouse clica duas vezes. 1, 2, pronto. Assim você consegue abrir a fórmula. A primeira coisa que a fórmula SE nos pede é esse tal de teste lógico. E depois vai pedir valor verdadeiro e depois valor falso. Então são 3 etapas. Mas é bem fácil de resolver isso daqui. Teste lógico. É basicamente a lógica de funcionamento dessa fórmula, que vai ser algo simples. Teste lógico. Se o valor total, tem aqui ó, o valor total, ele for menor, olha o símbolo que eu estou usando, menor. O que acontece quando o valor total ele é menor do que a meta? Vamos raciocinar? O valor total ele é menor do que a meta. O que isso quer dizer? Quando o valor total é menor do que a meta, quer dizer que a meta não foi atingida, porque o valor total ainda está abaixo. Então, ponto e vírgula. O que é para acontecer nesse caso, quando o valor total for menor que a meta? O que é para retornar? Retornar meta não atingida. Então, podemos abrir aspas e escrever não. Eu vou deixar só não, porque eu não lembro exatamente como que é o nome do status que é para colocar aqui. Depois a gente confere e atualiza, tá bom? Fecho aspas. Você viu que eu coloquei abre aspas, não e fecha aspas? É muito importante você colocar aspas quando você vai escrever dentro da fórmula. Por isso que sim, faz parte essa aspas. Ponto e vírgula. E agora, o valor ser falso. Ou seja, se o valor total ele não é menor do que a meta, então o que ele é? Ele é maior. Logo, atingiu a meta. Abre aspas. Sim, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Ó, já conseguimos automatizar essa tarefa. Sim, não, sim, e assim vai. Lembrando que aonde é o sim é que atingiu a meta. Por que eu fiz esse sim e não? Porque eu não lembro, pessoal, do nome do status. Então vamos aqui conferir, ó, nas questões. Meta atingida, abaixo da meta. Pronto. Meta atingida, abaixo da meta. Vamos lá. Então aqui no resultado da meta, a gente vai colocar e trocar. O não vai ser meta não atingida. E aqui vai ser acima da meta. Enter. Será que era isso mesmo? Enter. Tô um pouco ruim de memória hoje, viu? Acima da meta, meta não atingida. O legal de usar a tabela é que quando você atualiza a fórmula, lembrando, tá? Você tem que atualizar certinho dentro das aspas. E dar um Enter já atualiza para todas as linhas. Acima da meta,
Meta atingida abaixo da meta. Ei, inverti as coisas. Enfim, aqui é para ser abaixo da meta. Opa, abaixo da meta. Lembrando, entre aspas. E aqui vai ser meta atingida. Agora sim, professor. Que isso, hein? Tá com a memória ruim. Tô mesmo. Aí, ó, pronto. Meta atingida, abaixo da meta. Meta atingida, abaixo da meta. Pronto, agora funcionou, né, pessoal? Vamos lá, porcentagem da meta. Calcule qual percentual da meta foi atingido em cada venda. Apresente o resultado utilizando o formato de porcentagem. E agora, hein? Como que a gente descobre esse cálculo? Porcentagem da meta atingida. Vou te dar um exemplo. Se, digamos que teve uma venda de R$100, só que a meta era 250. Então quer dizer que esses R$100, ele atingiu apenas parte do valor total da meta. Atingiu então 30% apenas. Ainda está faltando o resto. Como que a gente calcula essa proporção? Basicamente a gente pega o valor atual e divide pela meta. Simples assim, já resolve o problema. Mas na prática a gente vê se vai ficar um número interessante. Porcentagem da meta. Vamos lá, criar essa coluna nova. E pode ser aqui do lado, a coluna O. Clica nela, botão direito, inserir. E então porcentagem é o símbolo de porcentagem da meta. Enter. Vamos lá. Igual. Vou pegar o valor total e dividir, barrinha para dividir, pela meta. Enter. Opa, já deu uns números aqui diferentes, ó. R$1,89. Espera. Alguma coisa está errada. Sabe o que está errado aqui? A formatação. Precisamos pegar toda essa coluna O e transformar ela aqui na página inicial em porcentagem. Então vamos clicar aqui no símbolo de porcentagem, seja por aqui, ou aqui dentro dessa lista você pode escolher porcentagem, tanto faz. Porcentagem por aqui ou por esse símbolo, dá na mesma. Agora já conseguimos ver, ó, a proporção do quanto que atingiu ou não da meta. Dá até para diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna. Clica, segura e arrasta para a esquerda. Então nesse caso vamos ver se faz sentido. Aqui eu tenho um valor que é 110%. Ou seja, 110 quer dizer que passou da meta, está mais de 100%. 16.000, 14.000. É isso mesmo. E agora vamos pegar um outro valor. Olha, 99%. Nossa, quase atingiu a meta. Será que é isso mesmo? 2.359, 2.386. Ficou bem pertinho, pessoal. Deu ali uma diferença de R$20, mais ou menos. Então 99%. Beleza, o cálculo que fizemos aqui já funcionou. Agora, voltando nas questões, resolvemos toda a questão 1 de forma completa. Agora falta o quê? A questão 2, 3, 4, 5, 6. Mas a questão 2 parece ser bem objetiva. Utilizando as informações disponíveis na aba Base Extra, o que a gente tem aqui? Temos o nome do produto, a categoria e o preço de referência. Então, utilizando aquelas informações, identifica automaticamente a categoria correspondente a cada produto. Na base de dados, crie uma nova coluna chamada categoria. Preencha a categoria de todos os produtos da base de vendas, utilizando o recurso do Excel que considerar mais adequado. Então ele está deixando eu livre para fazer da forma que eu achar melhor. O que basicamente precisa ser feito? Uma coluna nova chamada categoria. Eu acredito que fica legal colocar logo ao lado do produto, porque faz sentido, é o produto e a categoria do produto. Professor, mas eu quero colocar lá no final. Tudo bem, coloca. Eu quero colocar aqui no começo. Tudo bem, coloca. Mas eu, na minha opinião, acho que faz sentido colocar logo ao lado do produto. Porque é a categoria do produto. Faz sentido, tem relação uma coisa com a outra. Vou clicar então nessa coluna aí, botão direito, inserir. Essa nova coluna eu vou chamar de categoria. Enter. E o que tem que fazer? A partir do nome do produto, exemplo, monitor 27. Eu tenho que vir aqui nessa base extra, verificar esse produto. Opa, ele está aqui. E retornar a categoria dele, informática. Eu poderia fazer isso na mão, imagina só. Informática, volta aqui, venho, escrevo informática. Mas aí tem que fazer isso para todas as linhas da tabela. Vai demorar pra caramba. Então tem mais uma fórmula interessante da gente usar aqui. Uma não, tem várias. Várias, realmente. Para automatizar esse processo. Dá para utilizar alguma fórmula de busca. E nesse caso realmente tem várias. Podemos usar PROC-V, que é muito famoso. PROC-X. Tem também PROC, que dá para usar. E além disso ainda tem uma outra, que é o índice CORRESP. Índice, nem coube na tela, né? Tão grande que é. Índice CORRESP. É a junção de duas fórmulas em uma só. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma fórmula fácil de usar e que também tenha no seu Excel, provavelmente. Poderia ter usado PROC-X? Sim. Eu usaria PROC-X na vida real. Por quê? Porque é uma fórmula muito interessante, nova, atual, muito moderna, que consegue resolver esse problema. Mas tem um detalhe.
Nem todas as versões do Excel têm o PROC-X. Tem algumas versões do Excel que só vão ter o PROC-V. Pode usar o PROC-V? Sim, pode. Funciona e funciona muito bem. Então é por isso que eu vou usar o PROC-V. Porque eu não sei se o seu computador tem o PROC-X. E se eu mostro aqui o PROC-X e você não tem? Aí como é que você vai entender o vídeo? Como é que você vai aprender? E outra, isso no computador da empresa não tem o PROC-X. Aí você só sabe usar o PROC-X e não sabe usar o PROC-V. E aí você precisa do PROC-V, porque o computador da empresa é um computador com o Excel um pouquinho mais antigo. E aí você faz o quê? Então é muito importante, pessoal, saber usar PROC-V, PROC-X e assim vai. E outra, se você só sabe o PROC-V, ótimo, maravilhoso, muito bom. Agora, se você só sabe o PROC-X, pode ser que em algum momento você precise usar e não tenha. E aí, como é que faz, né? Então, nesse caso, categoria, eu vou usar o PROC-V. Igual PROC. Ó, igual PROC. PROC vem de procurar, procura. E V vem de vertical. Aqui eu já consigo ver que o meu Excel tem todos os PROCs. PROC, PROC-H, procurar, PROC-V, PROC-X. Eu vou usar o PROC-V, pelos motivos que eu te expliquei. Clica 2 vezes, 1, 2. Agora, dentro do PROC-V, temos várias coisinhas para preencher. Valor procurado, matriz, número e o tipo de procura. 1, 2, 3, 4. Começando com o valor procurado. O que você procura? O produto. Então, clica aqui à esquerda, no nome do produto. Ponto e vírgula. Aonde que você vai procurar esse produto? Qual que é a matriz, qual que é a tabela aonde você vai procurar? Tá aqui, ó, na base extra. Clica nela e seleciona, assim, toda essa tabelinha, começando com o produto, categoria e preço. Pode selecionar tudo. Pronto, selecionou tudo. Olha que legal o jeito que fica aqui na fórmula. Está mostrando que você selecionou na tabela de produtos tudo. Hash tudo. Ponto e vírgula. Agora, vamos clicar nessa barrinha de fórmulas para ficar mais fácil de ver. Depois aqui do ponto e vírgula. Número índice da coluna. O que é isso? É a coluna que você quer retornar como referência. Vou te dar um exemplo. Você selecionou toda essa tabelinha, certo? Então, dentro dessa seleção que você fez, a primeira coluna é a coluna 1, sempre. A primeira coluna que você selecionou é a coluna número 1. E depois a segunda é a 2, a terceira é a 3 e assim vai. Nesse caso, eu quero retornar o quê? A categoria. E a categoria pertence à coluna número 2. Então é justamente isso que eu vou colocar aqui, ó, número 2. Eu vou indicar qual é a posição da coluna que eu quero retornar. Ponto e vírgula. E agora eu quero uma correspondência aproximada ou exata. 99% das vezes, eu utilizo correspondência exata. 99% das vezes. Correspondência exata. 1, 2 para selecionar. Qual que é a diferença do exato para o aproximado? Você está buscando o monitor 27. Existe, então ele consegue encontrar. Ele vai buscar exatamente o que você procura. Mas e se você estivesse buscando o monitor 25? Não tem, tem 24 e 27, o 25 não existe. Na correspondência exata, o Excel não iria retornar nada. Ele ia falar, opa, peraí, esse produto não existe. E isso é muito bom. Mas agora, na correspondência aproximada, ele iria falar assim, o professor João está tentando o 25, mas não tem, então vou retornar aqui o 24. É o mais próximo. Retorna esse valor aqui, retorna essa categoria e pronto. Será que faz sentido? Depende do caso. Vamos lá, Enter. Pronto, resolveu o problema, pessoal. PROC-V conseguiu, a partir de cada produto, retornar a categoria de cada um deles. E dessa forma conseguimos resolver a segunda questão. É isso, acabou. Questão 3. Análise das vendas. Na aba Análises, aba extra, encontre e apresente os seguintes resultados. Então agora temos que usar essa análise, aba extra. E o que precisa ser feito é, primeiro, qual foi o valor total vendido na região sudeste? Como é que eu vou adivinhar isso daqui? Valor total vendido na região sudeste. Porque se olharmos a nossa tabela, tem um monte de venda e aqui tem a coluna D com uma região. Sudeste, sul, norte, nordeste, centro-oeste. Então, basicamente, a questão está perguntando apenas a região sudeste, o valor total que foi vendido. Teria várias maneiras de você fazer isso. Daria para você utilizar uma fórmula como exemplo. Soma Cs, ou soma C, tanto faz. Como também daria para você usar tabela dinâmica. Nesse caso, o que eu vou usar? Tabela dinâmica. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido e já é uma ferramenta adequada para fazer análises no Excel. Ela é feita para fazer isso. Resumir informações, organizar tabelas. Professor, mas eu gosto de usar fórmula. Tudo bem, pode usar, não está errado. Eu só estou te mostrando que eu gosto de utilizar a tabela dinâmica, porque eu acho mais rápido, mais fácil. E além de você fazer uma análise, quero somar por região. Eu poderia facilmente trocar e mostrar todas as regiões rapidamente, a soma de todas. Ou por vendedor, por cidade, por segmento, rapidamente. Então é algo muito mais rápido do que ficar, muitas vezes, decorando fórmulas para fazer análises. E nesse caso eu preciso usar o valor total para descobrir a venda somente da região sudeste.
que é exatamente o que está sendo solicitado nessa questão A. Valor total vendido na região sudeste. Como que utilizamos a tabela dinâmica? Você vai clicar em qualquer lugar na sua tabela, só clica uma vez só. E então inserir tabela dinâmica. Aqui o Excel vai abrir uma janelinha nova e cuidado, porque tem duas opções. Nova planilha e planilha existente. Eu vou ter que usar a segunda opção. E você também, por quê? Planilha existente. Porque você vai ter que colocar essa tabela dinâmica numa aba que já tem aqui. No caso, análises, aba extra. Então você vai lá, clica em planilha existente, sim, confirma. Clica aqui na setinha para cima. Vem aqui na análise, aba extra. E clica em alguma célula, como B3, por exemplo. E então setinha para baixo. Ok. É isso aí. Então veja que eu peguei aquela tabela que estávamos utilizando e inseri uma tabela dinâmica a partir dela. E a tabela dinâmica, como eu falei, nos ajuda a fazer análises. Podemos ver que a tabela dinâmica já está aqui na tela, mas ainda não tem nada. E à direita temos as configurações da tabela dinâmica, com cada coluna da nossa tabela. E aqui na parte de baixo temos os campos da tabela dinâmica. Filtros, linhas, colunas e valores. Basicamente você pega uma informação aqui de cima, clica, segura e arrasta aqui para baixo. Vamos pegar então, por exemplo, a região. Pega a região, clica, segura e coloca aonde? Vou colocar apenas nas linhas. Por quê? Porque agora cada linha vai se transformar numa região diferente. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul. Mas ainda não acabou. Eu preciso saber o quanto que vendeu por região. Especificamente Sudeste. Então deixa eu pegar aqui o quanto que vendeu. O que mostra o quanto que vendeu? O valor total. E como é valor, é número, é soma, eu posso pegar esse valor, clico, seguro, arrasto e coloco nos valores. Porque assim a tabela dinâmica já vai totalizar para mim o valor total vendido, além de mostrar o valor total vendido por região. Só que eu não quero ver tudo. Eu quero ver só o da região Sudeste. Então eu posso muito bem clicar nesse próprio filtro da tabela dinâmica e selecionar apenas a região que eu quero ver. Como exemplo, a região Sudeste. Ok. É isso aí, ó. 2,1 milhão. Resolvido, né? Conseguimos aqui fazer o valor total vendido na região Sudeste. É isso. B. O valor total vendido por Ana Souza. Olha, agora é um tipo de análise parecido, porém, ao invés de usar a região, utilizando a vendedora Ana Souza, utilizando o vendedor. Considerando somente as vendas da região Sudeste com status concluído. Olha, aqui especificou ainda mais. Valor total por vendedor, por região, por status. E aí, complica, né? Ou será que não? Vamos lá resolver esse problema. Eu vou voltar aqui na base de dados e vou inserir mais uma tabelinha dinâmica. Inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima. Venho aqui na análise, aba extra. Clico aqui ao lado, setinha para baixo e ok. Agora eu preciso de várias informações. Valor total, vendedor, status e região. Será que dá para agrupar tudo isso, colocar tudo dentro das linhas? Olha, até dá, mas não é algo tão interessante de você fazer dessa forma. Eu vou te mostrar o porquê. Fica tudo bagunçado. Vai ficar muita coisa. Não precisa, dá para você utilizar os filtros. Ou ainda, utilizar até mesmo segmentação de dados. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou pegar... Tem várias maneiras de resolver isso, tá, pessoal? Você pode usar aqui os filtros, que fica aqui nesses campos. Ou você pode usar o filtro aqui em cima, igual a gente usou. Ou ainda você pode usar um outro recurso chamado segmentação de dados. Várias maneiras. Eu vou fazer uma maneira que eu acho legal, mas se você quiser fazer diferente, pode fazer, não tem problema. Vou pegar aqui o vendedor, pego ele, clico seguro e coloco nas linhas. A tabela dinâmica vai listar todos os vendedores que existem. E agora eu vou pegar o valor total, que está aqui embaixo. Pego o valor total e coloco nos valores. Já consigo ver o valor total por vendedor. Mas isso não é o suficiente, por quê? Eu não posso apenas mostrar o valor total por vendedor, porque ainda precisamos considerar o status, a região e... o que mais, hein? Status e região. E só a vendedora Ana. Não dá para considerar todos, só a Ana. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou inserir aqui uma segmentação de dados com estas opções. Exemplo, vou inserir aqui, ó. Pode ser o vendedor, a região e o status que está aqui embaixo. Ok. O Excel vai criar para mim essas várias janelinhas, caixinhas, e eu posso sair clicando só aonde eu quero. Exemplo, se eu clicar aqui, ó, que eu quero ver só o que é concluído, a tabelinha filtra para mim os valores. Então eu quero ver só o concluído da região Sudeste da vendedora Ana. Pronto, resolveu o problema. E essas caixinhas eu posso organizá-las aqui, ó. Puxo aqui do lado, puxo um pouquinho para cima. Então são filtros. E o benefício que eu acho de usar essas caixinhas é que fica totalmente fácil e rápido de você selecionar outros status ou outras configurações. E se eu quisesse ver agora, Carla, Centro-Oeste, cancelado. Olha, então Carla, Centro-Oeste, cancelado. Teve aqui
R$16.000 nessas configurações. Então eu consigo brincar e fazer diversas filtragens diferentes. Mas deixa eu voltar aqui, ó, limpar tudo. Ana Souza, apenas no Sudeste, com pedido concluído. Pronto. Agora, voltando, temos uma questão C. Quantas vendas tiveram resultado meta atingido? Quantas vendas tiveram resultado meta atingido? O que é isso? É uma contagem. Para você contar quantas vendas tiveram o status meta atingida. E sim, mais uma vez a tabela dinâmica consegue nos ajudar com isso. Então aqui eu vou inserir mais uma tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima. Vou vir aqui na análise aba extra. E aqui do lado eu posso inserir a tabela dinâmica. Pronto. Só que eu preciso fazer uma contagem dos status. Do status que eu mesmo inseri. Que é aquele status resultado da meta. Pego, clico, seguro e coloco aonde, hein? E agora? Dá para você fazer duas coisas, pessoal. Coloca nas linhas. Olha que legal. Aqui você vai ver os dois status que existem. Só que se você pegar o próprio resultado da meta e colocar também dentro dos valores, sim, linhas e valores, nos dois, você consegue ver uma contagem. O quanto que é abaixo da meta e o quanto que é meta atingida. E aí, se você quiser ver só a meta atingida, você pode muito bem clicar no filtro e filtrar só a meta atingida. Ou deixar mostrando os dois, né? Enfim. Mas é isso, ó. Conseguimos então já resolver essa questão número 3. E só por desencargo de consciência, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui em cima que todas essas questões são referentes às questões, à questão número 3, né? Questão 3A, Enter. Vou aumentar um pouquinho essa célula. A questão não fala que não pode fazer isso, então por isso que eu estou fazendo para organizar mais facilmente, né? Então a questão B, isso aqui vai ser a questão 3C. É isso. Já a questão 4, na base de dados, que é a tabelona grande, utilize formatação condicional, que é uma ferramenta do Excel, para destacar automaticamente as vendas classificadas como abaixo da meta. O destaque deverá permitir que essas vendas sejam facilmente identificadas visualmente na base. Então eu tenho que fazer algum tipo de formatação que destaque de forma bem simples as vendas que têm a meta abaixo da meta, não atingida. Eu poderia muito bem selecionar toda essa coluna O e pintar de vermelho essas células. Já iria ajudar bastante. Mas eu gostaria de fazer algo diferente aqui, até para mostrar para vocês. Eu vou pintar toda a planilha, a linha inteira de vermelho. Exemplo, essa linha 5 não atingiu a meta, então ela fica vermelha. Legal, dá pra gente fazer esse tipo de status também. Ou pinta só a fonte de vermelho. Tem várias maneiras, pessoal. Veja que a questão não especificou o que é para ser feito. Ela falou só para dar um destaque, utilizando formatação condicional. Formatação condicional é essa ferramenta aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar toda a minha tabela. Vou clicar aqui dentro da tabela, qualquer lugar. E utilizando um atalho, Ctrl+T, Ctrl+T, eu consigo selecionar todo o conteúdo da tabela, com exceção do cabeçalho. O cabeçalho não foi selecionado. Agora, aqui em cima na página inicial, eu venho em formatação condicional. Vou clicar, por exemplo, em nova regra. E venho na última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Por que eu estou eu mesmo fazendo a fórmula? Porque eu quero pintar toda a linha inteira. E para isso, não existe uma regra pronta na formatação condicional que faça isso. Então é por isso que eu mesmo estou fazendo. E eu vou especificar o seguinte. Toda vez que, clica aqui dentro dessa janelinha. Essa célula aqui, a primeira, ó, meta atingida. Toda vez que ela for igual, abre aspas, abaixo da meta. Fecha aspas. Olha, é o mesmo status que aparece aqui, ó. Justamente a mesma coisa. Tem que escrever certinho para funcionar. Além disso, quando você seleciona aquela primeira célula, veja que o Excel automaticamente adiciona 2 símbolos de dólar, ou cifrão, né? Caso você goste de usar um termo mais técnico. Cifrão, símbolo de cifrão. Eu vou ter que remover esse segundo, ó, logo antes do número. Tá vendo que antes do número tem um também? Você remove ele. Não precisa usar ele. Pronto. Só deixa antes da coluna. Aí você clica aqui na formatação, formatar, e escolhe o estilo de layout que você quer. Nesse caso, eu vou escolher a fonte com uma cor vermelha. E é isso, tá, pessoal? Só vou pintar isso. Poderia aqui no preenchimento pintar a cor da célula, mas enfim, eu não quero. Vou pintar só o texto de vermelho. Ok? Ok. E é isso aí, ó. Tudo que ficou abaixo da meta ficou pintado de vermelho. Mas espera aí, olha que curioso. Parece que está errado, parece que não está funcionando. Pintou aqui algumas linhas, mas outras não pintou. Por que não pintou isso aqui? Por que meta atingida foi pintada? Não faz sentido, certo? Muitas vezes o Excel dá algum bugzinho quando você faz a formatação. E para corrigir é bem fácil. Você volta aqui na formatação, vem em gerenciar regras, e então, pessoal, você pode facilmente
verificar o que foi feito. Ó. Foi essa fórmula que usamos. Quando essa célula estiver abaixo da meta, então pinta a célula de vermelho. E vai aplicar isso em toda a minha tabela. Mas olha que curioso, olha a célula que foi selecionada. Célula 1 milhão? Ué, não era a célula O2? Você lembra que era O2? Por que mudou então? Pois é, um bugzinho do Excel. Então você clica aqui nessa regra, editar, e aí você volta esse O para O2, seleciona o número e coloca 2. Agora sim, né? Ok, e ok de novo. Ah, é isso aí, pessoal, agora deu certo. Tudo que ficou abaixo da meta já fica aqui, ó, de vermelho de forma automática. Então resolvemos facilmente essa questão número 4 e eu acho que ficou muito bem. De forma visual ficou muito bom, certo? Na aba Análises, aba Extra, cria uma tabela dinâmica mostrando o... Aqui especificamente ele está pedindo tabela dinâmica. Antes já utilizamos, mas não tem problema, porque era para a gente resolver a questão, certo? Cria uma tabela dinâmica mostrando o valor total vendido por vendedor e por região. Então, pera, ó. Por vendedor e por região. Aqui ele não está pedindo para especificar. Ah, eu quero ver só a Ana na região sudeste. Não. Está pedindo para ver os vendedores por região e o quanto que vendeu. Nesse caso, vamos ter que fazer uma tabela dinâmica talvez um pouquinho mais elaborada. A análise deverá permitir identificar facilmente quanto cada vendedor vendeu em cada região. Organize a tabela dinâmica de maneira objetiva e fácil de interpretação. Eu faria da seguinte maneira. Vamos aqui novamente inserir uma tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima. Venho aqui nas análises, aba extra, e clico aqui do lado, setinha para baixo, e ok. Vamos aproveitar, deixa eu pegar aqui essa questão 3, copio aqui do lado, e agora a gente vai ter a questão número 5. Enter. E na tabela dinâmica, o que eu preciso? Eu preciso ver os vendedores, então eu pego os vendedores e coloco dentro das linhas. Já consigo ver todos os vendedores. Mas ainda está faltando ver as regiões. Eu organizaria do seguinte modo. Agora usaria as colunas para colocar as regiões. Vai ficar um layout bem legal. Tem maneiras diferentes de organizar isso aqui? Sim. Você pode colocar os vendedores nas colunas, a região nas linhas. Você pode colocar tudo dentro da linha e aí criar uma hierarquia. Enfim, só estou mostrando como eu faria de fato essa prova na prática. Como eu acho que fica muito bom. Vou pegar agora a região, clico seguro e coloco dentro das colunas. Dessa forma a gente está usando duas opções, colunas e linhas. E fica com esse layout aqui, ó, uma tabelinha já mostrando tudo, ó, vendedor e região. E agora para preencher aqui dentro, falta o quê? O valor total. Então eu posso pegar o valor total, clico seguro e arrasto e solto aqui dentro dos valores. Resolveu o problema. Agora eu já consigo ver qualquer vendedor em qualquer região. Eu consigo ver que na região norte teve 31 mil de vendas relacionados ao vendedor Lucas. Consigo ver também que a Fernanda vendeu 68 mil na região sul. Consigo ver também que a Mariana vendeu 75 mil na região nordeste. Então veja, eu consigo analisar a região aqui em cima, os vendedores aqui do lado e cruzar essas informações. Eu puxo uma linha aqui e uma linha aqui e pronto. 257 mil foi o que o Lucas vendeu na região sudeste. Muito fácil e já consigo analisar as vendas de todos os vendedores, por região. Resolvido então a questão número 5. Agora a questão número 6 é algo bem interessante e que aqui ele usou um termo relatório geral, mas pode ser que você também veja um outro tipo, deixa eu escrever melhor isso daqui, um outro tipo, o tipo de palavreado, que signifique dashboard. Dashboard basicamente é esse painel visual, relatório gerencial. É um painel com gráficos que te ajudam a fazer análises. E nesse caso ele pediu para usar a aba relatório gerencial, que é a aba extra, cria um pequeno relatório contendo os seguintes indicadores. Faturamento total, vendedor, região, percentual, gráfico. Várias coisas, né? Organize os indicadores e os gráficos de maneira objetiva, visual e profissional, como se o relatório fosse apresentado para um gestor da empresa. Você possui liberdade para definir o layout, organização e formatação do relatório. Pronto. Primeira coisa, faturamento total. O faturamento total, vou usar só a tabela dinâmica novamente, porque é muito mais fácil. Eu vou inserir então aqui uma tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, e venho aqui no relatório gerencial. Pronto. Eu vou clicar em qualquer célula, pode ser aqui, ó, B3, setinha para baixo e ok. Só que um detalhe, pessoal, aqui nesse caso a gente vai precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 análises. Então vou aproveitar essa tabela dinâmica que eu fiz, olha o truque. Clico na coluna B, C e D, e então já vou aproveitar e copiar e colar essa tabela dinâmica de modo que eu tenha 5 tabelas dinâmicas. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, aqui do lado Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5. É isso, já tenho 5. Por quê? Porque já são as 5 análises que eu vou ter que fazer. E a primeira de todas é o faturamento total. Então eu posso pegar aqui o faturamento, que é o valor total,
Pego, seguro e coloco nos valores. Pronto, resolveu, ó. Valor total. Até sobrou um pouco de coluna, então posso clicar, botão direito, excluir, para ficar mais resumido. A próxima análise vai ser vendedor com maior faturamento. Como que a gente descobre o vendedor com maior faturamento? A gente pode fazer da seguinte maneira. Utilizar do mesmo modo o valor total e colocar ele nos valores. E aí pegar, por exemplo, o vendedor, vamos lá, vendedor, clicar e colocar ele aqui nas linhas. Só que ele vai mostrar todos os vendedores. Como que eu pego o maior? Ah, professor, é só você pesquisar, só você dar uma olhada aí, ó. Para de preguiça, né? Aqui, ó, Lucas Ribeiro. Mas tem um detalhe, né? Eu vou ter que ficar fazendo isso toda hora. Então, não precisa, porque a própria tabela dinâmica aqui no filtro tem um recurso bem legal que ela consegue organizar e te mostrar apenas o top 1, top 10, top 5, maior, menor. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui um filtro de valor, me mostrando apenas os 10 primeiros. Opa, mas não é 10 primeiros, professor, é só o primeiro, o maior de todos. Calma, 10 primeiros. Aqui dentro eu consigo especificar que eu quero ver os primeiros itens relacionado à soma de valor total. Ok. Pronto. Aí ele sempre vai mostrar o maior vendedor de todos. Sobrou aqui a coluninha do lado. Já resolvemos aquela questão. Depois, vamos ter que ajustar isso daqui neste relatório gerencial, que não é exatamente ainda o que estamos fazendo, só estamos preparando os valores para poder utilizar. Região com maior faturamento. Muito parecido, né? Podemos novamente pegar agora aqui, ó, o valor total, colocar ele dentro dos valores e pegar a região e colocar dentro das linhas. E, do mesmo modo que aprendemos, podemos classificar filtro de valores, 10 primeiros, apenas a primeira maior região de todas. Ok, é isso, ó, Sudeste. Sobrou a coluninha aqui do lado, dá um delete, pronto. E agora a próxima análise vai ser percentual de vendas que atingiram a meta. Aqui tem um porém interessante, hein? Porque é o percentual que ele está solicitando. Para fazer esse percentual, como é que eu faria nesse caso? Eu iria mostrar o status. Vamos lá pegar então o resultado da meta, clique seguro, coloco nas linhas. E também o resultado dentro dos valores, igual fizemos antes. Aí eu vou saber que abaixo da meta ficou 350 e acima 248. Só que a questão precisa saber em percentual. Para isso, a gente precisa transformar esses valores em percentual, em porcentagem. Como que resolve esse problema? Lá embaixo, na tabela dinâmica, você tem algumas maneiras diferentes de mostrar esse valor que você colocou aqui. Você pode mostrar esse valor como número, você pode mostrar esse valor como dinheiro, como porcentagem. Opa, olha lá, como porcentagem. Então vamos clicar aqui nesse resultado da meta, né, nesse valor, e então configuração do campo de valor. Aqui eu vou selecionar mostrar valores como, sem cálculo, porcentagem do total geral. É isso. E ok. Agora sim, ó. Então, meta atingida se refere a 41,33%. E a soma dos dois dá 100%, ó, tá certinho. Então conseguimos resolver já essa penúltima questão. Já sei quantas vendas atingiram a meta. 40% aproximadamente. E agora eu preciso de um gráfico de faturamento por região. Só que aqui tem um detalhe, uma pegadinha. Não é simplesmente fazer o gráfico. Porque o gráfico ele precisa de uma informação para ser feito. Ele não vai ser feito do nada. Então, precisamos de uma tabela dinâmica e a partir dela fazer o gráfico. Faturamento por região. Nessa última tabela dinâmica aqui que temos, eu posso pegar a venda total, colocar nos valores, e agora eu pego a região e coloco dentro das linhas. Pronto. E assim a gente vai saber ó, o quanto que vendeu por região. E um gráfico que nos mostra isso daqui. Mas vamos pensar no seguinte, qual gráfico eu devo usar? Você pode usar qualquer tipo de gráfico, né, basicamente. Só que tem gráfico que é melhor que o outro, que consegue mostrar a informação de forma melhor. Se você tem dúvida, não sei que gráfico que eu uso. Eu sempre usaria um gráfico de colunas. Eu não estou falando que eu sempre uso gráfico de colunas, eu estou falando o seguinte. O gráfico de colunas, ele basicamente consegue ser usado em diversas situações. Ele é um gráfico que se encaixa muito bem, praticamente para quase tudo. Então, se você às vezes tem alguma dúvida, tenta começar com o gráfico de colunas. Geralmente ele vai bem, olha. Aqui eu consigo já ver esses valores por região. Ótimo, bem legal. Então é isso, pessoal. Será que deu certo? Isso aqui, o painel gerencial? Poderia ser, mas não está de uma forma como pediu, ó. Objetiva, visual, profissional. Você poderia deixar dessa forma? Sim, poderia. Eu não deixaria, não. Eu faria algo um pouquinho mais elaborado. Mas como que eu iria fazer esse algo mais elaborado? Vou te mostrar. Aqui ao lado, eu poderia configurar esse painelzinho, esse relatório gerencial. Falou para usar a mesma aba, então é por isso que eu tenho que fazer nessa aba. Vou começar selecionando algumas células, ó. Pode ser aqui, ó. Q, R, S, T, várias células aqui para a direita. E então eu venho na página inicial, caixinha de cores, e vou pintar ali o fundo de uma cor que eu acho que faz sentido. Pintar aqui de um azulzinho. Agora, dentro dessa célula R, eu vou retornar a primeira informação, que é referente ao que foi pedido na primeira questão, faturamento total.
faturamento total. Enter. Posso até pegar essa célula aqui, pintar ela de uma cor diferente, pintar ali de um cinza escuro, com a letra branca, coloco aqui um efeito diferente. E logo abaixo eu vou fazer igual, sim, o símbolo de igual. E então puxar a informação que eu tenho lá na primeira tabela dinâmica. Enter. Mas por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo conectar essa célula com aquela tabela dinâmica. E se por algum motivo mudar os valores, fica tudo conectado. Fica um painelzinho realmente funcional. Aí eu vou clicar nessa célula aqui que eu fiz e colocar em dinheiro, porque é o que faz sentido. E aumentar um pouco mais o tamanho dessa coluna. Aí eu posso selecionar toda essa coluna R, fazer uma organização aqui, clico nessa célula e mudo a cor, por exemplo, para branco e a letra para um azul e coloco aqui um efeito diferente. E posso selecionar tudo também e colocar todas as bordas. Olha, já consegui fazer uma caixinha bem legal, que me mostra já aquela informação. E como eu já fiz essa caixinha, eu posso selecionar ela, copio e vou colando aqui para baixo, ó. Colo, 2, 3, 4, eu acho que é 4 vezes, né? E agora vamos ter as demais informações. Eu estou fazendo a organização dessa forma, o meu relatório gerencial. Mas se você tem outra ideia de layout e organização, você pode fazer também. Inclusive, eu queria que você deixasse nos comentários que tipo de layout e organização que você vai utilizar para esse relatório gerencial seu. Vendedor com maior faturamento. Vendedor com maior faturamento. E embaixo é região com maior faturamento. E o último era um percentual de vendas que atingiram a meta. Ah, tá. Então aqui, ó. Eu vou até deixar dessa forma. Percentual de vendas que atingiram a meta. Enter. Vamos ter que aumentar um pouco essas colunas. Vendedor com maior faturamento vai ser igual essa tabelinha dinâmica aqui, ó. Lucas. Enter. Região com maior faturamento igual vai ser essa região aqui. Enter. E por fim, porcentagem das vendas que atingiram a meta igual 41,33%. A gente pode pegar aquele valor, Enter, que ele já fica o valor da meta atingida, mas é porcentagem. Então vamos colocar aqui em porcentagem, e se você quiser, coloca ali 2 casas decimais. E o gráfico dá para pegar ele e colocar aqui do lado, ó. Aí fica um visual bem mais bonito. E se você quiser melhorar esse gráfico aqui, você pode fazer alguns ajustes, como remover esses botõezinhos, clicando aqui em cima em análise de gráfico, ocultar botões de campo, ocultar tudo, ó. Clica nessa legenda aqui do lado, dá um delete. E também aqui em cima em design, você tem vários estilos de layout e de design que você pode escolher, que às vezes ficam bonitos e que fazem sentido dentro aí do gráfico que você fez. Eu acho que eu vou pegar esse mais escuro, e esse gráfico ele representa gráfico de faturamento por região. Então é isso que eu vou colocar aqui no título. Vou escrever ali em cima, gráfico de faturamento por região. É isso. Legal, pessoal. Então aqui conseguimos fazer o nosso painelzinho gerencial e resolvemos todas as questões dessa entrevista de emprego. Espero que esse vídeo possa te ajudado bastante de como fazer passo a passo essas questões dessa entrevista de emprego. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, ou gostou desse vídeo, escreve aí, manda mais, porque assim eu consigo trazer mais vídeos relacionados a esses conteúdos que caem em provas de Excel e entrevistas de emprego. Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.